Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo de análise de toques da revista Weekly Shonen Jump, dessa vez a edição 8 de 2022. Nessa edição eu estarei analisando como é que foi o ranking dessa semana e deixar nos comentários o que você achou, o que você acha e o que você espera dos mangás da semana que vem, beleza? E como sempre, eu venho falado, deixa o seu like, se inscreve, que é muito importante para o canal estar crescendo e mais conteúdos como esses possam estar acontecendo. Sem muita enrolação, então, bora para o vídeo. E bem, começando sempre com os mangás não ranqueados, tivemos capa na revista essa semana, Mashley, que depois de uma semana, depois de um tempo, né, bem difícil, posições baixas, ele recebeu então uma capa da revista. Isso só mostra que a Jump ainda se importa com o mangá. E caso você não entenda muito bem, a capa da revista é uma coisa muito importante, porque é ele provavelmente que promove a revista. As pessoas se interessam pela capa, pelo mangá que está na capa. Muitas vezes, é lógico, por ser a Shonen Jump, as pessoas logo leem, mas normalmente o mangá que promove a revista é o mangá da capa. Por isso, um mangá que está na capa, ele tem meio que o objetivo de chamar a atenção das pessoas. Isso, o Mashley acabou sendo a capa, e isso mostra que a Jump ainda dá bastante importância para Mashley, pelo menos um pouco, né? Isso também deu início à enquete de popularidade para Mashley. Sakamoto Days recebeu páginas coloridas, assim como Ayashimon, que depois da estreia na Tóquio, na segunda semana agora, ele recebeu uma capa colorida. Isso é bem importante para a gente estar analisando. Doron ainda não é recriado, One Piece está em pausa essa semana, só volta na semana que vem. E Burn the Witch e Hunter x Hunter não estão em ato. E não sabemos quando eles vão estar voltando. Agora, falar dos não ranqueados, vamos agora para os mangás ranqueados dessa semana. Que tivemos 15 mangás e em último lugar, Bokuto Roboko, capítulo 73. Bokuto Roboko ficando sempre posições medianas, às vezes não tantas, mas dessa vez recebeu a última posição. E não sei ao certo dizer se o mangá tem chances ou não de cancelamento, pelo menos dessa semana, pelo menos nessa última leva que vai chegar, eu tenho quase certeza que o Boku no Boku não vai estar entre os prováveis a serem cancelados, pelo menos até então não é esse o pensamento. Porém, se ele ficar recebendo com mais frequência as últimas posições, aí a gente repensa um pouquinho sobre isso. Porém, eu acho que a Jump ainda vai dar um pouco mais de chance pro mangá, isso porque as vendas dele estão começando a dar frutos. A popularidade dele está começando a crescer aos poucos, mas está começando. Então eu acho que isso pode ser um sinal de que a Jump pode estar ainda querendo dar oportunidade para o mangá. Pelo menos esse é o meu pensamento por enquanto. Vamos ver aí próximas semanas se isso vai continuar dessa forma ou o Jump vai deixar o mangá um pouco mais em cima. Em 14º lugar, da The Lucky, capítulo 94, que aí então ficou nas últimas posições também. Eu acho que a situação dele é um pouco parecida com Black Clover, que ele é popular, não tanto, porém a Jump é meio relaxada com ele. Ele não chega a vender assim algo grandioso, a popularidade dele não é algo grandioso, porém ele consegue aos poucos conquistar um espaço na revista. E a Jump tem que dar aí uma chance aí pro mangá. Ele fica só nas últimas posições. Eu acho que a Jump, apesar de semana passada ter recebido a capa e ter uma enquete de popularidade, eu acho que ele merece um pouco mais do que vem sido dado a ele. Em 13º lugar, nosso mangá de música é o PPP, capítulo 17, que está começando aí a bater um pouco de dúvidas, né? Porque até então ele parece ser um mangá que pode ir ao cancelamento, mas pode ser que as vendas dele consiga dar frutos. O volume 1 superou um pouquinho das minhas expectativas, já viu falar disso quase todo o vídeo agora, mas me surpreendeu. Não foram grandes, porém é algo que a gente está aqui analisando. Mas a gente vai ter que esperar o volume 2 para ver se as vendas deles vão continuar crescendo ou vai estagnar ou vai cair mesmo de vez. Se estagnar ou cair, eu acho que a Jump já pode dar um checkmate, ou pelo menos pensar nisso, né? Porém, se ele houver crescimento, aí a chance sobe pelo menos um pouco mais de ele permanecer na revista. Não é 100%, mas sobe um pouco mais. Porém, não sei se ele vai conseguir sobreviver até lá, o lançamento do volume 2. Quem sabe daqui a uns 2 ou 3 meses que o volume 2 possa ser lançado, que é mais ou menos esse tempo que os mangás lançam o volume, de uma diferença de um volume para outro. Vamos esperar esse tempo. Em 12º lugar, Mago-chan, capítulo 75, que agora vem ficar com mais frequência nas últimas posições.
pode ser o sinal de que o mangá já não tá dando, já não vai permanecer tanto tempo na revista, que pode sim ser encerrado até alguns meses. Eu diria que até o fim de março ou para início de abril a nova leva pode estar chegando, talvez um pouco mais cedo, não sei ao certo, mas normalmente nesse período aí que as novas levas começam a chegar. Mago-chan, Pipipi são os dois prováveis a serem encerrados, serem cancelados. Se continuar dessa forma, talvez eu tô com um palpite de que Mamoru Shogumaru também possa ser. Não posso dizer ao certo 100% se ele vai ser ou não. Teve o primeiro ranking dele, agora que eu vou falar daqui a pouco. Porém, eu ainda tô com um pé atrás sobre ele. Mas, como sempre, eu vou ter que esperar, né? Se isso vai realmente acontecer, se ele vai permanecer ou se ele vai ficar em posições mais comprometedoras para ele. Só o tempo vai dizer. Aí Castriang na posição 11 teve no seu capítulo 76 uma posição praticamente normal de que ele vem recebendo quase toda semana. E isso não me preocupa muito, o mangá vai receber anime, ou seja, a Jump não tem planos para encerrar esse mangá. Não tem nem muito o que falar do mangá, só vamos esperar aí a obra e mais à frente, né? Desenvolver mais. Em décimo lugar, Elusive Samurai, capítulo 47, outro mangá aí que não tem muito o que comentar sobre ele, que quase toda semana eu falo a mesma coisa. O mangá se iniciou bem, agora ele parece que ele é um tanto faz na revista, pelo menos, né? A revista se importa com o mangá, pelo que dá pra perceber, porém não parece a mesma coisa do início. Ele fica em posições mais baixas, e a Jump meio que nada a ver com o mangá, apesar dele vai receber uma capa da revista na semana que vem. Isso é importante, já vou adiantando aqui, mas ainda não parece que ele é o mesmo da sua estreia. E só pra você ter uma ideia, o Elusive Samurai ele ficava entre o top 3, o top 4 quase toda semana nos seus primeiros 10, 15, 20 capítulos. E isso acabou mudando a partir do tempo. E agora a média dele é entre 7, 8, 9, 10, que é a média que ele fica quase toda semana. É lógico, sempre às vezes sobe muito, às vezes desce muito, mas isso é uma semana ou outra e acaba voltando ao normal novamente. Em nono lugar, Witchwatch, capítulo 46, que mais uma vez recebeu uma posição um pouco mais baixa que ele de vez em quando estava recebendo e estava um pouco mais frequente nas primeiras posições, mas agora recebeu uma posição não baixa, mediana, ficou praticamente no meio do ranking, e isso é bom. A revista parece que está querendo que o mangá permaneça e está explorando cada vez mais o mangá, e está dando frutos, né? Aos poucos, mas ele está conseguindo se erguer aos poucos. Eu me lembro que tinha uma época que ele e o Sakamoto Days estavam praticamente no mesmo nível de vendas. Lógico que o Sakamoto Days acabou crescendo porque o nível dele, o empenho que a Jump vem dado para esse mangá é bem maior, por causa de ele ser mais um mangá de ação, que é o foco da revista, por isso o mangá acabou crescendo um pouco mais. Mas o Witchwatch continua também bem na revista, e só aguardemos aí maiores novidades sobre ele. Em oitavo lugar, estreando na Tóquio, temos Mamoru Shogumaru, seu capítulo 8, que, como eu já havia falado, o Mamoru Shogumaru, eu tenho minhas dúvidas, fico um pé atrás sobre ele, de que ele pode ou não se dar bem na revista. É lógico, como eu já falei, ele está na primeira Tóquio, então a gente não pode tirar conclusões precipitadas. Vamos esperar pelo menos daqui umas 3 ou 4 semanas para a gente ver como é que vai ficar seu desempenho, se ele vai ficar lá para as últimas posições ou não. Se daqui umas 2 ou 3 semanas ele ficar com mais frequência nas últimas posições, último, penúltimo, pode-se dizer que sim, ele não teve um apoio tão grande e que a Jump já está fazendo o mangá ficar nas últimas posições já para encerrar o mangá de vez. Então aí ele pode entrar nos 3 prováveis cancelados. Mas aí talvez a leva nem seja de 3, seja de 2, quem sabe até 4 mangás podem ser cancelados. Eu não posso dizer aqui ao certo quantos mangás vão estrear na leva ou quantos mangás vão ser cancelados. Só o tempo vai dizer, né? Mas o Mamoru Shogumaru aqui eu já estou com o meu pensamento meio bagunçado, mas pode ser que ele consiga ou pode ser que não. Agora em sétimo lugar, Yozakura Family, capítulo 114. Eu sempre me engano se é 114 ou 113, mas eu acho que é 114 o capítulo. Yozakura Family aí parece que não é o mesmo de sempre, que esse é um mangá parece que um dos que mais sofre na revista. Ele não consegue se destacar entre eles. Entre os novatos ele sempre fica aí escondido, apesar de já ter mais de 100 capítulos, o mangá não consegue se destacar entre os outros. E parece que agora ele está meio sumido. A Jump promoveu bastante o mangá no ano passado, porém esse ano parece que ele está um pouco mais escondido. E a Jump está se portando com outros mangás. Lógico que o mangá não foi completamente
deixado de lado, porém parece que a atenção dele não é mais a mesma. Tanto que ano passado ele foi o mangá que mais recebeu páginas coloridas, se eu não me engano. Esse ano, apesar de ter iniciado agora, ele não recebeu mais nenhum ainda, nenhum destaque, nem nada do tipo. Ele tá aí meio esquecido, por enquanto, né? Vamos ver as próximas semanas. Como eu falei, o ano só tá começando. Mas até então dá pra perceber que o Sakura-Fobi não tá sendo o mesmo do ano passado. Em sexto lugar, ficou com Sekazoku, capítulo 69, que não tem muito o que falar dele. O mangá continua aí do mesmo jeito, do mesmo nível, mesma popularidade de sempre, e vai continuar na revista, pelo menos por mais uma leva, sem muita alteração. É incrível como esse mangá, que por mais simples que seja, ele continua firme na revista. As vendas não são agradáveis, são bem ruins na verdade, mas a Jump parece que mantém o mangá ainda. E por mais que as pessoas possam até gostar, algumas pessoas possam interessar, eu mesmo acho alguns capítulos engraçados, um aqui, outro ali, mas eu não acho que ele é um mangá assim que venha ter um destaque na revista. Mas aí, né, vamos só aturar esse mangá. Em quinto lugar, Blue Box, ou Aonohako, como é chamado no Japão, capítulo 36. Aonohako, ele vem tido um bom crescimento e está cada vez mais se superando a cada tempo, apesar de que do início muita gente falou que o mangá não ia dar certo, porque ele tem uma temática mais shoujo, e isso numa revista shonen poderia dar muito errado, e o mangá poderia ser cancelado. E sim, acontece muitas vezes, um mangá de uma temática completamente diferente, algo bem original, vamos dizer assim, acaba não dando certo. Apesar de Aonohako não ser uma temática original, é bem genérico, romance, às vezes um triângulo amoroso, essas coisas. Porém, alguns mangás que tentam trazer temática um pouco diferente, um pouco mais original, acaba não agradando tanto assim. E isso acaba levando a um cancelamento. Existem outros que realmente conseguem fazer sucesso, porém é muito difícil. Por isso que muitas vezes os autores investem mais nos mangás genéricos. Por exemplo, Black Clover, tem os Boku no Hero, que muita gente fala que o protagonista que é a mesma coisa, a história é a mesma coisa, só muda o nome, mas isso é o que faz sucesso. É o estilo de obra e as pessoas mais se interessam. Um protagonista que é fraco, que depois fica forte, tem um grupo de amigos, tem uma organização vilã. E bem, esse é um tipo de história que praticamente muitas obras investem nisso, que é a mesma coisa, mas que faz sucesso. Agora, Aonohako, apesar de ter um estilo que realmente parece bem mais certo em revistas shoujos, porém que deu bastante certo e bem melhor do que muitos mangás de ação. Por exemplo, temos Sakamoto Days, temos Yosakura Family, temos Undead Luck, que há um tempão aí estão com em torno de 40, 50 mil exemplares que vendem, 60 mil. E Aonohako com 3 volumes ele superou facilmente esse daí. E tá aí crescendo ainda mais e logo pode ultrapassar Black Clover. Só mostrando aí que um mangá de uma temática um pouco diferente pode fazer sucesso. Não importa onde for, se tiver uma boa história bem construída, né? Chamar bem a atenção. Agora em quarto lugar, Black Clover capítulo 320, que depois de uma temporada inteira aí nas últimas posições, ele voltou a subir um pouco mais. Porém, eu acredito que um dos motivos seja a ausência de One Piece. One Piece ele se ausentou essa semana. E lógico que Black Clover ele não substitui One Piece. Porém, foi uma oportunidade, já se não temos One Piece, Black Clover pode ficar nas primeiras posições. Porque caso você não note, mas mangás que são grandes, One Piece, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, que inclusive Jujutsu Kaisen e Boku no Hero tiveram na revista essa semana. Porém, One Piece ele praticamente lidera tudo, né? Ele chama atenção em tudo. Onde está One Piece, ele sempre está lá. E muitas pessoas compram a revista para lerem somente alguns mangás específicos. Muitas pessoas não compram revistas para lerem todos os mangás ou a maioria dos mangás. Por isso que alguns mangás só são populares dentro da revista ou são populares fora, com os vendas volumes. Por isso porque muitas pessoas se interessam somente a ler o One Piece semanalmente, ou Boku no Hero, ou qualquer outro mangá. Agora, sem o Boku no Hero, as pessoas podem comprar revista e se interessar por outro mangá. Por isso a oportunidade de Black Clover nas primeiras posições, com a ausência de One Piece, pode ser boa. E por isso, então, muitos outros mangás, com a ausência de outros mangás, Jujutsu Kaisen, quando se ausenta Boku no Hero, a Jump leva um outro mangá aí que pode dar oportunidade para ele. Semana que vem não vai ter Boku no Hero,
pode ser que a Jump jogue outro mangá aí pra cima, pra dar uma chance nele, né, pra ver se o mangá, algumas pessoas se interessam por ele. Mas aí então, Black Clover talvez semana que vem ele volte para as posições mais intermediárias aí, ou talvez posições mais baixas, eu não vou dizer ao certo. Ou talvez fique nas posições altas mesmo, né, não vou confirmar nada, né, porque eu mesmo também não posso confirmar. Agora chegou o nosso top 3, temos em terceiro lugar Dr. Stone, capítulo 226, que não tem muito o que falar, a obra tá aí seguindo seu final. Vamos só aguardar aí o final bom pelo menos, né, porque alguns shonen tendem a fazer uns finais não tão agradáveis. Parece que é tipo uma lei fazer a obra boa e o final mais ou menos. Vamos esperar que um final bom para Dr. Stone. Em segundo lugar, Boku no Hero Academia, que como eu falei não vai estar na semana que vem, mas ele trouxe aí um capítulo bem legal. Como sempre, eu venho gostar de Boku no Hero. É a minha obra favorita, né? E eu gosto bastante das obras, apesar de muita gente não gostar, muita gente criticar, muita gente falar algumas coisas. E eu até entendo que o Boku no Hero não é uma obra assim que é perfeita, mesmo eu sendo um fã, eu entendo isso. Porém, eu gosto bastante do desenvolvimento da obra. E em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen, capítulo 172, que mais uma vez ocupa a primeira posição. E vamos aí aguardar mais novidades. Eu não acompanho semanalmente, mas vamos aguardar. Eu tô quase alcançando aí, quer dizer, não quase, né? Mas tô aí tentando ler aí o mangá. Quem sabe quando eu alcançar o mangá, eu faço um vídeo especial aí falando do que eu achei e falar aí algumas teorias futuras aí sobre a obra. E bem, é isso. Para semana que vem teremos capa da revista do Ilusível Samurai, como já havia falado. Ele vai estar na semana que vem como capa da revista. Dr. Stone e Boku no Boku vão ter páginas coloridas. Uma vez vai estar de volta aí na semana que vem, beleza? E bem, é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve se você não fez isso no início. Tem a oportunidade de fazer aqui agora, beleza? E bem, é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo.